Olá, irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigas, todas as pessoas que estão ao alcance agora da nossa transmissão. Quero cumprimentá-los e desejar que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes na vida de todos e de todas. É uma alegria poder me dirigir a vocês mais uma vez, lembrando que nós, da Igreja Batista do Costa Azul, estamos ainda com as nossas atividades presenciais suspensas por causa do nosso entendimento de que esse é um momento importante para evitarmos contrairmos e também transmitirmos o vírus, o coronavírus, para as pessoas, gente que nós tanto amamos e até mesmo pessoas que não fazem parte ainda da nossa relação, mas que nós queremos o bem para elas. Nós estamos hoje vivendo um dia especial, que é o dia 29 de março, em que nós estamos comemorando o aniversário de fundação da cidade de Salvador. No dia 29 de março de 1549, estava sendo criado oficialmente, fundada oficialmente a cidade do Salvador, com Tomé de Souza implantando o primeiro governo geral do Brasil. Então a nossa alegria é grande porque nós somos felizes por vivermos aqui. Temos alegria e gratidão a Deus por sermos baianos, soteropolitanos, e a despeito de qualquer dificuldade, a despeito de qualquer reflexão que nós façamos no sentido de vermos a nossa cidade melhor, nós somos gratos, nós somos felizes por estar aqui. Então eu gostaria de abraçar, ainda que à distância, ainda que seja virtualmente, todos os soteropolitanos, todas as soteropolitanas, e dar os meus parabéns. Nós estamos vivendo, gente, aquilo que é a realidade da vida. A vida não é linear, a vida não se processa de um único modo, a vida é feita de diversas experiências, de diversos acontecimentos, bons, ruins, tem dias de celebração, nós temos dias de lamento, tem dias que faz sol, tem dias que faz chuva, como está acontecendo nesses últimos dias. Nós temos momentos de realizações, outros de frustrações. A vida é assim, ela é marcada por essa realidade de sinuosidade, vamos dizer assim. E vivemos dias bons e dias maus. Nesse exato momento, por exemplo, nós estamos vivendo dias maus. Não que não tenhamos alegrias, momentos de contentamento com a família, com amigos, porém, inegavelmente são dias maus. Dias em que estamos sendo afetados por uma pandemia. Dias em que o mundo inteiro está sofrendo de uma forma ou de outra, em alguns lugares mais, em outros lugares menos, mas nós todos estamos diante de uma pandemia que se configura então como dias maus para nós. E eu gostaria de convidá-lo e convidá-la a encontrarmos na palavra de Deus uma direção sobre como devemos agir, sobre como devemos nos portar em todos os momentos e inclusive nos dias maus. Em Efésios 5, do versículo 15 ao versículo 20, nós encontramos o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nesses momentos difíceis, sejam eles quais forem, tanto os de agora como em outras ocasiões da vida, nós somos convidados a adotarmos uma atitude de prudência. O texto diz: vede prudentemente como andais.
Nós estamos vendo, por exemplo, nesse instante, nesse período em que nós nos encontramos, os especialistas, os estudiosos, os cientistas, os epidemiologistas, os infectologistas, autoridades de saúde, convocando o povo para ficar em suas casas, para praticarem o distanciamento social, a fim de evitar o contraimento e a transmissão do vírus, do coronavírus que provoca a doença Covid-19. Ao mesmo tempo, nós vemos líderes religiosos, alguns líderes religiosos, empresários, grandes empresários e até mesmo o presidente da República, interessados meramente com interesse meramente econômico e de um modo irresponsável, sem demonstrar zelo, preocupação com a vida das pessoas, convocando a população para sair de suas casas, para voltarem ao trabalho e usando como argumento que o Brasil não pode parar e afirmando que se não voltarem ao trabalho correrão risco da perda de seus empregos. O que fazer diante de uma divergência como essa? Que caminho adotar? Qual atitude se deve adotar para que nós possamos superar esses dias maus em que nós nos encontramos? Como lemos agora na palavra de Deus, a convocação é: vede prudentemente como andais. É interessante nós percebermos que a palavra prudência vem de prudentia em latim, que é um encurtamento de provedere. Provedere significa ver antes, ver com antecipação. Significa se antecipar aos acontecimentos e procurar visualizar o mais apropriadamente possível um determinado fato, um determinado acontecimento. São palavras irmãs, a precaução e a prevenção. No original grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrita, o grego koiné, o grego do povo, o grego que era falado no mercado na época em que o Novo Testamento foi escrito, fala a expressão encontrada aqui no texto que lemos prudentemente, é akribos, que significa com cuidado, com zelo, com exatidão. É procurar se aprofundar no conhecimento de uma determinada coisa para se ter cuidado, para saber como proceder. Portanto, o que Paulo está dizendo é: portanto, vede com exatidão, com cuidado, o mais minuciosamente, o mais profundamente possível para viver, para saber como viver. Prestem atenção no modo como vocês estão vivendo. É o que Paulo nos ensina nesta passagem que nos serve de base para a nossa reflexão neste domingo 29 de março de 2020. E o texto, é interessante nós notarmos que ao consultar os dicionários, o dicionário de português, as definições que nós encontramos para a prudência vai nessa direção mesmo, de cuidado, de precaução, de se preparar a fim de evitar o risco, a fim de conseguir superar o risco. E pensando então nisso, nós podemos afirmar que agir com prudência nos dias maus é prever os fatos com a maior exatidão possível, com a consciência daquilo que precisa ser feito para superar a adversidade. A passagem que nós acabamos de ler nos mostra que a busca dessa prudência nos dias maus tem a ver com a instrumentalização da sabedoria. Exercer a prudência nos dias maus é feito com essa instrumentalização, com o aproveitamento dos conhecimentos, o aproveitamento da ciência, da razão, o aproveitamento do que se sabe já sobre um determinado fato, ou observar os acontecimentos históricos para saber exatamente o que fazer. O texto diz: não como nécios, e sim como sábios.
E em Provérbios capítulo 1, versículo 5, diz que o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Isto significa que a atitude de alguém que é sábio é a de aprender, é a de ouvir com os outros, aprender com os outros, é a de ouvir sábios conselhos, é a de se instrumentalizar com aquilo que já há de conhecimento sobre uma determinada coisa. Há uma ilustração que mostra, que nos fala sobre um engenheiro que estava observando a construção de uma obra. Ele foi chamado e começou a observar uma obra frenética, uma obra que estava sendo construída de maneira frenética, e ao observar ele começou a perceber que as normas técnicas estavam sendo desobedecidas, as normas de segurança, as especificações técnicas da construção civil, e ele então começou a chamar a atenção dos trabalhadores para isso e mostrar com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, que eles não estavam indo por um caminho produtivo, um caminho útil e um caminho que lhes oferecesse a garantia de que aquela obra seria bem feita. E ele falava todos os dias e ninguém o ouvia. Até que num determinado dia ele disse: olha, esta obra, do jeito que está sendo feita, em pouco tempo ruirá. E a obra foi concluída, sem observarem essas advertências daquele engenheiro, e dentro de pouco tempo ela ruiu de fato. Ela desabou, ela caiu. E a conclusão a que chegaram foi: o engenheiro agorou a obra. O engenheiro atraiu o azar para a obra, e nem assim aprenderam a lição. Meus irmãos, minhas irmãs, a agir com prudência nos dias maus requer de nós a busca da sabedoria, a orientação, o ensinamento, se valer de quem sabe mais do que nós, dar ouvidos aos especialistas. Não estamos aqui propondo a criação de uma elite intelectual, não. Disso o mundo já está cheio, mas o que estamos falando é de termos a humildade necessária para ouvir quem sabe. Quer aprender sobre teologia? Ouçamos os teólogos. Queremos aprender sobre educação? Demos atenção ao que dizem os pedagogos, ao que estudam, pesquisam os pedagogos, os educadores, os professores, as professoras. Sobre medicina, temos que buscar um médico, o que pensa, o que dizem os médicos, com base nos conhecimentos adquiridos ao longo dos tempos. Nós não podemos nos guiar por falas e posições de quem de fato não está agindo de maneira sábia. E nós mesmos teremos uma atitude sábia se pararmos para ouvir, para nos guiarmos pela instrução. Repetindo o que diz Provérbios 1:5, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. A prudência nos dias maus também caracteriza-se pelo discernimento da vontade do Senhor, da real vontade do Senhor. O versículo 17 diz: procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aqui está um tema em que a respeito do qual se tem feito muita confusão. Qual é realmente a vontade do Senhor? O que Deus pensa sobre o mundo, o que Deus pensa sobre a humanidade, o que Deus pensa sobre nós, o que Deus pensa sobre os acontecimentos, e o que é que Deus quer com cada uma de suas ações. E embora nós não possamos aqui nos colocarmos como donos da verdade, ou como alguém que tem procuração da parte de Deus para dizer isto ou aquilo sobre ele, é evidente que a sua vontade está revelada nas Escrituras, e nós podemos sintetizá-la pensando o seguinte: a vontade de Deus se expressa em seu caráter. Quem Deus é? Como é que ele se revela? E a partir do seu caráter, nós compreendermos qual a vontade de Deus, o que Deus quer fazer, o que Deus quer que aconteça na vida de cada um de nós. E a palavra de Deus diz que ele quer nos dar vida e vida em abundância. Jesus expressou isso
conforme registrado em João 10,10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 3,16, quem é que não conhece esse versículo? Você pode até recitar comigo aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus nos ama, Deus ama a toda a humanidade, e diz o texto que Ele não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém pereça, não quer que morramos, nem fisicamente e muito menos do ponto de vista espiritual. Ao lermos a primeira carta de Paulo, no capítulo 2, versículos 3 e 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 3 e 4, nós encontramos o seguinte: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa passagem também nos dá conta de que a vontade de Deus é de que haja salvação, de que as pessoas todas sejam salvas, de que as pessoas todas conheçam o que é correto, o que é bom, o que é verdadeiro. E, portanto, nós precisamos, em meio aos acontecimentos, discernir isto para sabermos também nos posicionar, para sabermos agir de acordo com essa mesma direção. Ora, se Deus quer o bem das pessoas, por que eu vou querer então o mal? Ou por que eu vou me comportar de uma forma que produzirá o mal para mim e para os outros? Por que então eu adotarei uma atitude de irresponsabilidade, sem me dar contas e ignorando o fato de que as pessoas serão prejudicadas, a humanidade será prejudicada por causa dos meus interesses pessoais? Há uma ilustração de um conto chinês que fala que um príncipe chinês tinha 12 pratos de louça, caríssimo, aquele conjunto de pratos de uma procedência antiga e pela qual ele tinha um grande carinho, um grande apego. Mas só que num determinado dia, um dos seus servos, limpando, cuidando daquele objeto, sem querer, deixou cair um dos pratos no chão e aquele prato virou em 1000 pedaços, em vários pedaços que não se podia aparentemente fazer nada para resolver. E a ira daquele príncipe se acendeu de tal forma que ele disse que o seu servo deveria morrer. Estava disposto a aplicar a pena de morte naquele homem. E quando então estava tudo preparado para que isso acontecesse, um determinado sábio do seu reino apareceu e disse: meu senhor, eu sei como resolver esse problema. Eu sei como resolver essa situação em relação aos seus pratos. Agora vou fazer aquilo que precisa ser feito para resolver com uma condição: que o Senhor retire a pena de morte desse seu servo. E aquele príncipe ficou numa felicidade só, porque ele pensou: que maravilha, ele vai poder fazer com que resolver o problema e o meu prato será recuperado e eu vou ter toda a minha coleção completa. E o sábio então pediu que apanhassem os 11 pratos restantes, colocassem em cima de uma toalha e colocassem os cacos daquele prato que foi quebrado no chão, perto do móvel onde estavam os 11. E todos estavam acompanhando. Quando de repente aquele sábio puxou a toalha que estava com os 11 pratos e fez com que os pratos também caíssem no chão. E todos eles fossem quebrados. Todo mundo se assustou, todo mundo ficou sobressaltado. O príncipe, que havia aliviado a ira, a retomou e agora com mais ímpeto, com mais força, e queria também matar não apenas o servo, o primeiro, mas também aquele sábio. E o sábio então se dirigiu a ele e disse: pronto, meu senhor, agora o senhor pode tirar a minha vida junto com a vida desse homem, porque como a vida dos homens vale menos para o Senhor do que os pratos, então é
pode tirar a minha vida. E quando ele ouviu isso, ele se comoveu e se arrependeu do que estava para fazer e deixou que eles vivessem, porque ele aprendeu o valor da vida humana, que está para além do valor de qualquer coisa, de qualquer riqueza, da economia de qualquer país, do acúmulo das riquezas, da materialidade. Até porque Jesus Cristo um dia disse: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Ele também afirmou: uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Prudência nos dias maus, então, requer esse discernimento da vontade do Senhor, que é a preservação, que é a manutenção da vida, que é a salvação, que é a garantia de que todos estejam bem. Prudência nos dias maus tem a ver também com a disseminação do bem-fazejo equilíbrio do enchimento do Espírito Santo. O texto aqui nos diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, e em tudo dando graças, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, os dias são maus, e esses dias maus podem causar desesperança, desespero, medo. As pessoas podem perder a expectativa do melhor, as pessoas perdem de vista que essa não é uma situação permanente, afinal não há noite eterna, não há nenhuma noite que não chegue ao fim, não há nenhum dia também que não encontre a noite. As coisas então não são para sempre, o sofrimento não é para sempre. Mas muitas pessoas, num momento como esse, estão perdendo a esperança. E é nesse contexto que a palavra de Deus nos mostra que a prudência nesses dias maus, a prudência para vencer os dias maus, tem a ver com a disseminação do bem. E um bem que vem a partir do equilíbrio gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá equilíbrio e conforta-nos, porque Ele é o Consolador, Ele é o Paráclito, Ele é aquele que se coloca ao nosso lado para ajudar, para apoiar, para nos prover do que nós precisamos, a fim de superarmos a tristeza, a fim de superarmos o abatimento e de retomarmos uma mentalidade de esperança, de expectativa, aquela fé de que as coisas serão melhores e de que nós superaremos os dias maus. Mas é preciso também entender que esse Espírito Santo, que é o Consolador, nos capacita para disseminar também esse equilíbrio. O texto nos diz, segundo aos Coríntios, no capítulo 1, nos diz: benditos Deus e Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que também possamos consolar aqueles que são afetados por alguma tribulação. Isso significa que Deus cuida de nós, Deus trata de nós, Deus nos ampara e enche o nosso coração de esperança para que nós possamos disseminar isso, para que possamos compartilhar isso, mesmo à distância, mesmo longe, geograficamente, nós podemos comunicar o bem para as pessoas, nós podemos levar essa influência benfazeja do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, nós podemos compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta. O texto nos mostra que isso se traduz naquela atitude de ação de graças, que lemos agora há pouco, com cânticos, com salmos, com hinos espirituais, cantando com gratidão ao Senhor, tudo em nome de Jesus Cristo. E nós não estamos falando aqui necessariamente daquilo que é feito no mercado fonográfico, no mercado da música, daqueles interesses econômicos por trás de tudo isso. Nós estamos falando de uma aproximação de Deus para render-lhe graça, um espírito grato, um coração agradecido, de agradecimento pela chuva, como aconteceu hoje, numa parte do dia até agora, e como o sol brilha nesse momento na nossa cidade. Em outro momento será o inverso.
Sermos gratos não pelo coronavírus, não pela pandemia, mas sermos gratos a despeito dela, apesar dela. Sermos gratos não porque tem gente fazendo loucura e insanidades e absurdos em nosso país, mas sermos gratos apesar dessas pessoas e apesar desses malfeitos, desses desmandos e desse desgoverno. Ter uma atitude de gratidão, porque a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Ou seja, um espírito grato, como fruto do equilíbrio do Espírito Santo que habita em nós e disseminado em todos os lugares, em todos os nossos contatos, mesmo que seja um contato virtual, nos oferece as condições para termos a prudência necessária para vencer os dias maus. Como parte desse processo e como parte desse discernimento que eu falei agora há pouco, que precisamos ter da vontade de Deus, precisamos ter também o entendimento de que nesse seu cuidado e nessa sua ação em relação à humanidade, Ele espera que também nós reproduzamos o seu caráter de alguma forma, nas nossas relações, na maneira como vemos as coisas, como enxergamos as coisas. Na passagem que nos serve de base para a nossa reflexão nessa manhã, de Efésios 5, o contexto lá nos mostra o apóstolo Paulo apresentando tudo isso que nós estamos meditando agora como um contraponto a uma sociedade dominada pelo mal. Em Efésios 5, do versículo 8 ao versículo 11, Paulo lembra lá que nós precisamos nos desfazer das obras infrutuosas das trevas, que nós devemos procurar o que é a bondade, a justiça, a verdade e aprovarmos o que é agradável a Deus. Aquele discernimento da vontade do Senhor a que eu me referi agora há pouco. E nesse processo, as Escrituras nos ensinam que, embora devamos amar as pessoas, nós precisamos nos desapegar das coisas. Na primeira carta de João, do capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17, o apóstolo diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É preciso entendermos então que o nosso amor deve se voltar para Deus e para as pessoas. E precisamos entender que as coisas precisam estar no seu devido lugar, como meios, como objetos que nos servem. Mas as pessoas precisam ser valorizadas num momento como esse e em todos os momentos da nossa vida, tendo aquela compreensão clara de que um sistema que oprime, é esse o mundo em que a palavra de Deus está se referindo. Não é o cosmos, não é a natureza, não são as pessoas, mas quando a Bíblia diz que não devemos amar o mundo, está se referindo a um sistema que se opõe a essa vontade divina, que se baseia no seu amor, no seu incondicional amor para conosco. Um sistema que oprime, um sistema que leva as pessoas, empurra as pessoas para a morte, não interessa a Deus e não deve nos interessar também. É preciso então entender que para superarmos qualquer dia mau, inclusive esses tempos em que nós nos encontramos, nós precisamos ter prudência. Ou seja, analisar os fatos, procurarmos nos inteirar com exatidão de tudo o que está acontecendo à nossa volta, para sabermos nos posicionar, para sabermos que atitude adotar, o que fazer, como nos portar e que ação adotar, uma ação produtiva que realmente traga o bem para todos nós. E para isso nós precisamos nos instrumentalizar da sabedoria. Precisamos ser sábios e o sábio aprende. O sábio se dispõe a aprender, está interessado no conhecimento. Não há nenhum antagonismo entre a fé e o conhecimento. A palavra de Deus nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Mas a palavra de Deus também nos diz, Paulo diz a Timóteo, persiste em ler, persiste em estudar, Timóteo, em aprender, Timóteo, para saber como se portar. A palavra de Deus nos diz também que nessa nossa caminhada para termos prudência para superar os dias maus, é necessário discernir a real vontade do Senhor. O que é que Deus realmente quer? Deus quer que o amor campeie na sociedade. Deus quer que nós adotemos uma atitude amorosa e de preocupação com as pessoas, para também termos prudência nos dias maus. É preciso disseminar o equilíbrio, superarmos o medo, mas com responsabilidade, superarmos a desesperança, apontando a verdade de que nós podemos vencer as dificuldades que se colocam diante de nós, com perdas, é verdade. Nós não podemos cair na ilusão de que venceremos as coisas sem termos alguma perda, sem termos algum dissabor. Isso não é verdade, nós teremos sim. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e Deus está conosco sempre. Ele disse, não vos deixarei nem vos abandonarei. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu li de que há um ritual de passagem da infância, da adolescência para a vida adulta entre os Cherokee. E conta-se então que eles, nesse ritual de passagem, o pai leva o filho com os olhos vendados, até a floresta, no lugar mais escondido da floresta, ao cair da tarde, e chega lá e orienta o filho de que ele não pode contar aquela experiência para ninguém, até que ele seja pai e leve o seu próprio filho a viver aquela experiência também. E a ideia é que ele fique com os olhos vendados e passe a noite toda ali no meio da floresta, submetido a todo tipo de risco, submetido aos perigos, sentindo medo, sentindo aflição, apreensão e todo tipo de sentimento angustiante. E o pai então vai lá, deixa o filho, para o filho passar toda a noite ali, com os olhos vendados. E evidentemente que aquele menino sente medo até do próprio chão, achando que o chão está tremendo. Sente medo porque ele sabe que há animais ferozes e selvagens ali naquele lugar. Sente medo de cobras, sente medo de que algum outro animal peçonhento se aproxime e o pique e ele morra ali sozinho. Sente frio, sente o isolamento da noite e corre o risco de entrar em desespero. E até que o dia amanhece. E ao tirar a venda dos olhos, quem que ele encontra bem ali ao seu lado e esteve ali toda a noite? O Pai. Deus faz assim conosco. Deus está conosco o tempo todo. Deus não nos isenta do frio, das aflições, das intempéries da vida, dos dias maus. Mas Ele está sempre conosco. Ele está sempre do nosso lado para nos dar prudência a fim de superar os dias maus. Que assim seja comigo, que assim seja com você. Que Deus abençoe muito a sua vida, você que está nos assistindo agora. Que Deus abençoe a você e a sua família e que Ele nos dê prudência para superar os dias maus da melhor maneira possível para nós mesmos e para as pessoas todas que estão à nossa volta. Um bom domingo. Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês.